Cara, eu ia gravar um vídeo. Na verdade, era ontem mesmo. Porque eu recebi. Eu recebi um vídeo do Matheus Tiburcio. Vídeo não, uma live, né? Falando precisamente sobre esse mesmo tema, né? Eu tô enrolando já para fazer um podcast sobre a minha percepção da do funcionamento, né, da cognição humana e tal. E eu ia chamar a minha amiga, inclusive o convite ainda tá aberto, minha amiga Yasmin, para fazer uma live sobre isso, para falar sobre o funcionamento da psique humana. Ela pode enriquecer muito a nossa discussão com o conhecimento dela. Mas eu vou falar um pouco sobre a relação entre as três almas no da alma do Aristóteles e como que o intelecto se encaixa nesse jogo, tá? Primeira coisa que eu quero levantar é o seguinte: a gente fala de ser humano, né, principalmente do funcionamento de estruturas biológicas como análogas a uma máquina. E aí, o mecanicismo, as ideias mecanicistas, elas surgem propriamente dessa visão da vida enquanto máquina, enquanto um sistema, basicamente, que você tem uma entrada, processamento e saída, um sistema, principalmente na biologia, complexo, na qual você tem uma série de elementos que se interrelacionam logicamente, certo? E quando vai se estudar o ser humano, não é muito diferente de tentar reduzi-lo a um sistema fechado, propriamente, né? E o Hayek tem um livro justamente falando sobre isso, que é o Sensory Order, que ele vai tentar falar de como que a cognição se forma baseado na análise da neurobiologia, né? Então ele faz uma investigação no campo da neurobiologia. É... ele chega a conclusões pró livre-arbítrio dentro de uma perspectiva materialista na qual ele não consegue realizar a redução, em última análise, as relações causais entre os impulsos elétricos presentes, principalmente na região do córtex, com o processo cognitivo em si. Até porque as células do córtex neofrontal, do córtex pré-frontal, a casca frontal do cérebro, existe essa correlação entre os processos cognitivos e a parte da frente do cérebro, né? Mas essa correlação não implica em causalidade, muito menos da causalidade do ponto de vista dessas conexões sinápticas com os pensamentos e o processo lógico propriamente dito, né? Pode ser também a causalidade da via inversa, propriamente a intencionalidade e esses processos imateriais que movimentam alterações materiais no cérebro. Eu odeio ter que ficar tossindo assim no vídeo, depois eu edito no Premiere. Então você tem essa correlação que não implica em causalidade e que até hoje não foram capazes de reduzir essa relação causal, não foram capazes de satisfatoriamente explicar isso como uma relação causal da via materialista. Na verdade, implicada cosmovisão materialista nesse tipo de explicação, certo? E aí a mera observação da correlação já levou a uma interpretação enviesada. Até também pela má interpretação do significado de forma, né, que se implicava que seria basicamente como assumir que existe um homúnculo operando a nossa máquina cerebral, ou que é como se fosse um Gasparzinho, um fantasma na casca, Ghost in the Shell, controlando propriamente esse corpo. O que eles não entendem é que o conceito de forma nada tem a ver com uma noção espiritualista ingênua, mas na verdade o conceito de forma propriamente é um conceito filosófico, que é justamente aquilo que dá inteligibilidade e unidade à matéria múltipla, que faz um ente ser um ente e não outra coisa, certo? Porque da mesma forma seriam agregados de matéria de forma distinta e ininteligível. Mas assim, de maneira bem por cima, explicando, né? E aí a alma, ela tem principalmente três faculdades. Tem a faculdade nutritiva, que basicamente a gente reduziria ao que é o metabolismo, certo? Que é as funções de nutrição e crescimento, que justamente são funções exclusivamente celulares,
né, que o Aristóteles chama de alma vegetal, mas isso também se dá para seres unicelulares, para o vírus quando ele sequestra uma célula. Tem as funções animais, que justamente são as funções sensoriais, até emocionais, acredito que também seja contemplada na alma animal. Então, existem essas potências que são potências realmente materiais, né, de atração e repulsa, de, como a gente diria na alquimia, de coagulação e dissolução, certo? Que são justamente o ciclo interminável da matéria. E a alma, a terceira alma seria propriamente o intelecto. Então, o intelecto, ou alma racional, seria a parte mais elevada da alma do ser humano, né? E que é indivisível, certo? Que unifica essa multiplicidade entre o processo propriamente de nutrição, crescimento e um processo de atração e repulsa que vem justamente das nossas tendências animalescas, né? Tô bem resfriadinho, tá meio difícil de falar. E que mais? Bom, sigamos, né? Então a gente tem esse processo, a gente tem esse sistema, né, basicamente das nossas potências da alma. E a alma nada mais é do que o ato primeiro de um ser que tem vida em potência. Então, basicamente, a alma é o princípio da vida, abstratamente considerado, certo? E aí a alma, ela serve para a gente entender propriamente essas formas diferentes de ser vivo, basicamente, né, de uma maneira mais categórica, digamos assim. E por outro lado, a nossa personalidade, ela não se confunde com o nosso intelecto, porque a nossa personalidade é formada pela interação do nosso intelecto, certo? Com as experiências que nós acumulamos. E essas experiências, elas são armazenadas e interpretadas pela memória. Até porque isso também está lá no livro do Antônio Damasio. O que a gente armazena na memória são imagens. E imagens, entenda como perceptos, que são percepções que nós temos de múltiplas vias, que não necessariamente visuais. E essas percepções de múltiplas vias, elas criam uma impressão imperfeita no nosso cérebro, que precisa de repetições para que a gente consiga delimitar de uma maneira melhor ou em esquemas mais simplistas. Esses esquemas propriamente seriam também as nossas ideias sobre as formas, ou seja, basicamente sobre os princípios inteligíveis que estão nas coisas individualmente consideradas, que fazem com que elas sejam da mesma categoria. Então a gente tenta captar justamente isso daí através desse estudo e também através da ciência, que vai estudar de uma maneira mais completa essas relações causais que fazem uma coisa pertencer a uma categoria ou não, ou como que funciona. E essas nossas impressões da nossa experiência, elas são armazenadas primeiramente em uma memória de curta duração, que é uma memória de trabalho, que é justamente a memória da nossa interação direta com a realidade mais imediata, ou seja, aquilo que está diante dos nossos olhos, certo? Que fica justamente percepto, que ele fica guardado, certo? E existe a nossa memória de longa duração, que é justamente a memória que vem justamente de um reforço, de você usar várias vezes a mesma informação. Principalmente uma memória que se dá através das relações lógicas, então da compreensão sistemática, na qual uma parte chama a outra, e aí você não esquece. E a memória de longa duração, quando você passa a pensar sobre ela, você não lembra exatamente o que era aquela coisa, mas quando você entende a função sistemática, aquilo vem para sua cabeça e você lembra daquilo como um detalhe. Ó, tô com uma Pepsi na mão. Aquilo vem para sua cabeça e você lembra daquilo de forma mais detalhada e você entende melhor como aquela coisa funciona e fixa mais na sua memória. E aquilo vem para sua memória de trabalho. Por quê? É justamente a memória que você vai utilizar para fazer justamente o raciocínio sobre aquilo que você estava estudando no momento anterior. E isso, quando a gente foi criar computadores, desde os primeiros computadores até a arquitetura de von Neumann, a gente transcreveu, certo? O funcionamento do nosso cérebro com o carregamento de informações para um computador. Porque o que um computador faz, na verdade, ele não faz operações lógico-matemáticas. Apesar de computador significar exatamente isso, o que faz operações lógico-matemáticas. Mas, na verdade, ele altera estados, ele transita entre estados de energia elétrica, por isso que é transistor. O que a gente tem justamente dentro dos microprocessadores são nanotransistores, que basicamente são feitos usando um
esqueci o nome agora, um disco de silício, né? E a gente usa um processo químico chamado de nanolitografia. E aí a nanolitografia, ela desenha um circuito justamente para que exista essa transição entre estados, entre um sem número de nanotransistores. Eu não vou saber dizer para vocês agora a litografia atual, acho que 6 nanômetros, eu não sei qual é a litografia dos microprocessadores. Eu sei que das placas de vídeo, os processadores de vídeo, eles são mais, justamente porque eles contam com processamento paralelo, eles são mais numerosos, geralmente. Então, a litografia das placas de vídeo, se não me falha a memória, elas são ainda menores do que os microprocessadores, né? Mas enfim, como que funciona? Basicamente, essas transições entre estados. Essas transições entre estados são operadas e manipuladas tanto pelos programadores de mais alto nível, que são aqueles que simplesmente digitam código em inglês, quanto pelos programadores de mais baixo nível, que operam a nível de máquina. Eles basicamente vão transcrever em uma lógica booleana, basicamente, uma álgebra booleana, essas transições entre estados, e eles vão interpretar dentro do software essas transições entre estados como operadores lógicos e operadores matemáticos. Mas isso é uma transcrição e uma geração de uma imagem na tela que é direcionada por seres humanos durante todo o processo. Então, assim, não existe realmente um intelecto da máquina. Não existe uma capacidade de gerar imagens da máquina que não seja, basicamente, uma interpretação de transições de estados elétricos feita por seres humanos. Essa é a grande diferença, por exemplo, de você querer falar assim que os computadores, principalmente a inteligência artificial, que basicamente só calcula probabilidades de transição baseado em input, você acreditar que elas vão criar uma espécie de consciência, certo? Porque justamente essa capacidade lógico-matemática é simplesmente uma forma de transcrever um código, basicamente. Os seres humanos criam esse código para que o computador consiga te dar uma resposta, mas tudo que o computador faz, na verdade, ele não pega um papel e vai calculando alguma coisa. Ele não faz um cálculo de cabeça. O computador simplesmente altera estados de energia elétrica, de corrente elétrica. Até mesmo quando ele vai transcrever alguma coisa para o HD ou para o SSD, tudo que ele faz, no caso do HD é disco magnético, então ele vai alterar polos magnéticos, justamente que depois vão ser convertidos para estados também de corrente elétrica, que justamente vai ser a informação binária. E por outro lado, eu cursei ciência da computação, gente, tá? Não fui assim, nossa, um melhor aluno, mas assim, hardware é uma coisa que eu manjava bastante, que eu pesquiso até hoje. Então, assim, o funcionamento. Então, eu realmente tenho uma certa tecnicalidade para falar disso, justamente derivado desses estudos. Até livro de hardware cheguei a ler, mas enfim, né? Gosto de montar computador, etc. E esses estados de transição não significam nada, a menos que você tenha um código desenhado por seres humanos para te dar uma saída que você possa entender. É nesse sentido, né? Essa saída muitas vezes é visual, né? Tanto que hoje nós temos computadores com uma interface gráfica de usuário completa, que é justamente o que a gente tem nos Windows hoje. Mas antigamente, tudo que o computador te dava em sistemas como MS-DOS era basicamente um texto numa tela. Mas lógico, a coisa foi evoluindo, o processamento gráfico foi evoluindo. Para você desenhar pixels numa tela, você tem mais pixels e a imagem fica cada vez melhor. Tanto que vocês estão vendo o meu rosto aqui, mas na verdade são vários pixels e também informação digital que é convertida para ondas sonoras por uma placa de som e por aí vai. Mesmo no seu celular, se você estiver me assistindo no seu celular, não obstante, vai ser a mesma coisa, tá certo? A gente captura essa imagem e transcreve por um código. E aí você vê que, cara, realmente é muito difícil você comparar isso com um ser humano que tem uma intencionalidade, que tem a atribuição de semântica. Esse é o grande desafio, por exemplo, do Searle, de atribuir uma semântica a isso. Né? De como que surge a semântica de uma mera relação supostamente caótica entre a matéria, que não tem realmente uma causa ordenada, né? Que dá unidade a essa matéria, e faz com que, propriamente, a gente tem essa intencionalidade, ou seja, essa atribuição de significado,
orientação a fins estipulados pelo próprio ser humano, que podem sim contrariar as tendências mais baixas da alma racional, não, né? É a alma racional, da alma animal, da alma vegetal, desde que sirva um propósito mais elevado, como jejuns, por exemplo, né? Como abstinência sexual, esse tipo de coisa. Como que a gente consegue, né? Ou, por exemplo, você abrir mão de um prazer de curto prazo, pensando no longo prazo, né? Abrir mão do prazer de curto prazo para algo de longo prazo, que é só visto como algo no seu imaginário de um futuro distante, certo? Como que a gente tem essa volição dentro da gente, né? Então esse é um grande desafio, justamente na filosofia da mente, principalmente do viés mais materialista, de explicar. E aí, eu vejo que existe um espaço para a gente explicar de maneira análoga o funcionamento da nossa cognição com o computador. Só que o computador que é criado à imagem do nosso processo, justamente porque ele funciona carregando informação, né? E assim como nós tem a informação mais rápida e a informação mais lenta, a gente precisa ter uma memória de trabalho para o computador e uma memória de longo prazo para o computador. Daí que vem, por exemplo, memória cache, que é justamente aquela que está dentro do processador, do lado do CPU, que é a unidade central de processamento, que é a parte mais importante, que tem a unidade lógica aritmética, a unidade de controle, que seleciona, né, as instruções. E aí você tem uma memória cache, que está dentro lá, que é a memória mais rápida, mas também não é uma memória muito grande, né? Você tem L1, L2, agora tem até L3 cache. Há um bom tempo, na verdade, já tem, né? Aí você tem a memória RAM, que essa seria também memória de trabalho, né? Que é aquela memória que é subida com as instruções mais utilizadas. Então, quanto mais os programas ficam parrudos, maior precisa ser a RAM. Google Chrome adora comer RAM. E você tem a... Parece até errado, né? Do jeito que eu falei, né? Parece que comer RAM o sapo. E você tem o HD, que é um disco magnético, que a velocidade de leitura é muito menor do que a transição de estados elétricos, né? Que não é digital. Já o SSD é digital, então é uma memória NAND, é uma memória justamente baseada em bits, que lida muito mais rápido, apesar de ser uma memória de longa duração do computador, né? E você vai avançando, mas você ainda tem essa arquitetura de von Neumann, que você tem essa divisão, que você tem uma memória. E vai guardar as coisas do programa internamente ao sistema. E não é diferente com o nosso funcionamento nesse sentido da memória, né? Só que a gente tem uma coisa que é nativa nossa, nós pensamos por conta própria, nós atribuímos significados às imagens, que basicamente a gente tem os perceptos e a gente tem aquelas imagens que são imagens evocadas, né? E essas imagens evocadas a gente atribui um significado a elas, pensa sobre elas, cria conceitos sobre elas, atribui um significado, que assim, a definição, e essa definição aponta para alguma coisa externa. E isso o computador não tem por conta própria. Porque ele é só um bando de transição entre estados elétricos. E aí alguém poderia dizer que é a mesma coisa que funciona com as sinapses. Só que aí essa pessoa teria que explicar como, causalmente, isso gera a nossa percepção interna subjetiva. O Searle tentou a vida inteira dele fazer isso. E eu ouso dizer que ele não conseguiu. Agora, eu tenho estudado, tá? Eu não entendo muito de psicologia, mas eu tenho estudado neurobiologia, neuroanatomia funcional. Eu não sou um neurocirurgião, eu não sou um neurologista. Eu estudo realmente porque eu gosto do assunto. E eu entendo muito de hardware, cara. Muito de hardware. Eu posso não ser, assim, eu não sou programador. Eu sei como que funciona do código para ele ser compilado para um computador. Eu sei como que é o processo. Mas eu entendo muito de hardware e, cara, não é o caso em que essa analogia possa ser colocada em pé de igualdade. O computador é uma criação humana que tem, assim, ele é open-ended, igual a mente humana, só que ela é muito mais open-ended. Ele tem fins abertos, né? O computador não precisa fazer só uma atividade. Mas o computador não pensa por conta própria, o computador não tem intencionalidade, o computador não tem semântica. Entende? Então você esperar que ele crie isso do nada sem que você sequer consiga provar que existe uma relação causal entre meros impulsos elétricos e a intencionalidade e a percepção interna. E não o contrário,
Acho que é uma prepotência muito grande. Mas lógico, dentro de filosofia da mente há espaço para vários pontos de vista, né? Alguns são mais difíceis de provar do que outros, mas eu realmente sou partidário da visão do intelecto do Aristóteles. Eu acho que é a mais coerente, dentro da percepção realmente que se encaixa dentro da metafísica do Aristóteles, a ideia de forma corretamente entendida, não o Gasparzinho na casca, tá certo? E eu acredito que, assim como ao longo dos anos foi muito difícil de provar de forma reducionista o intelecto meramente pela sua contraparte, sua correlação com as sinapses do córtex ou a quantidade de neurônios do córtex, também é muito difícil que consigam provar isso daqui a alguns anos. Não estou dizendo que é impossível, não estou dizendo que eu estou certo, eu só estou dizendo que é muito improvável que essa posição que eu advogo esteja errada. Ou totalmente errada. Beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus e Omnia Unus Est. Nossa, tá difícil. Cara, é foda. Me desejo melhoras.